Bom, e para falar mais sobre teatro infantil, nós recebemos aqui no estúdio a Mônica Rodrigues da Costa, que é crítica de teatro especializada em infância, e também a Mariane Gutierrez, que é uma das criadoras e diretora de produção da companhia de teatro Buzoom. Muito obrigada, primeiro, pela presença de vocês aqui para falar com a gente. Bom, a gente precisa entender o teatro como um instrumento de formação do indivíduo, mas se a gente olhar para a criança, tem a questão da diversão, é claro, né, que é muito lúdica e eles vão olhar com essa vontade de brincar, mas aquilo que se vê no teatro na infância se leva para a vida toda, né? É verdade. O teatro, desde sempre, desde que a gente conhece o mundo, ele tem uma função social. Além de ser cognitivo, ele passa valores, como a psicóloga entrevistada acabou de dizer, e ele trabalha com as emoções. Então, situações que a criança vive dentro da família, ela pode elaborar com mais tranquilidade no teatro, conversando com o seu amiguinho, e o teatro pode ser um motivo pelo qual as crianças podem conversar dentro da escola ou com seu grupo de amigos. Então, o conto de fada é um storytelling exemplar para a gente usar o conceito da moda, né, de storytelling. O conto de fada, mas também o teatro contemporâneo, o teatro que fala das questões do presente, que hoje a gente já tem desenvolvido em São Paulo. Seja o teatro de atores, seja o teatro de bonecos. Exatamente. E a gente está vendo umas cenas aqui, uns né? Trechinhos do Buzoom. Do Buzoom. Eu acho que o Buzoom, ele faz bem esse papel de formação de plateia mesmo, isso que é muito legal do projeto, porque a ideia é que a gente transformou um ônibus numa sala de teatro, então para que as crianças possam entrar num teatro, eu acho que tem uma magia diferente quando você entra numa sala teatral, a caixa preta, né, que a gente chama. Então, o ônibus estaciona muitas vezes em frente a escolas públicas, porque a gente faz apresentações gratuitas com patrocínio via Lei de Incentivo à Cultura. Então, e a gente leva para crianças que nunca viram teatro, a grande maioria nunca entrou numa sala de teatro, nunca viu uma peça. Então, a gente percebe que as crianças às vezes não têm nem os signos do teatro, às vezes não sabem que tem que bater palma ao final, ou que ela precisa ficar quieta, porque vai atrapalhar os atores, está acostumado à televisão, no máximo cinema, né? No máximo. Né? E a gente percebe o quão poderoso é o teatro aliado à educação, indo até a escola e indo ao encontro do público que realmente não tem acesso, não tem possibilidades de ir numa sala de teatro. Mariane, como é que é esse encantamento dessa criança que chega pela primeira vez e descobre esse mundo do teatro? Olha, é sensacional, só vendo, assim, tudo que eu falo, né, quando eu conto do Buzoom para as pessoas ficam muito impressionadas, ai, deve ser lindo, e realmente ele é muito apaixonante, mas é só você vendo, as crianças, elas ficam muito impressionadas, primeiro porque é um ônibus colorido, por fora, pintado, né, a gente tem 3 ônibus, na verdade, então cada um é de uma cor, e ao entrar, a gente está sempre esperando entrar num ônibus, e quando elas entram e veem que é uma sala de teatro, tem sempre um encantamento. Imagina esses relatos nessas falas, até dos pais que acompanham, né? A gente recebe muito feedback, tanto de criança, quanto de pais, quanto de professores, muitas vezes pelo Instagram do Buzoom, que é uma comunicação muito direta, de que as crianças ficaram encantadas, de que nunca vão esquecer aquilo. Eu tive um relato de uma menina que estava passando por vários problemas na casa dela, segundo ela me falou, e ter entrado no Buzoom e ter visto o teatro salvou o dia dela. Então, para mim, aquilo foi... Né, o projeto a gente está entrando no 9º ano. Eu tenho crianças que assistiram em 2010, que já cresceram e lembram, né, amigos meus que às vezes me mandam videozinhos dos filhos, porque a gente entrega um teatro de papel para as crianças após assistir o espetáculo. Então, me mostra o vídeo das crianças brincando com aquele teatro. A gente percebe que realmente é uma ferramenta muito poderosa. E, Mônica, a reportagem fala sobre a empatia. E você já adiantou um pouco sobre essa possibilidade de mastigar alguns assuntos que são mais difíceis de ser tratados em família. Não, o teatro pode ajudar nisso também. O teatro é a arte da experiência e é a arte da presença também. Então, o teatro hoje é mais importante ainda porque ele se contrapõe
a ausência e a solidão do mundo virtual. Então, é no teatro que a criança tem a possibilidade física da convivência. E ela interage com o ator, ela interage com o boneco e ela vive uma experiência e vai contar para o seu colega e vai contar para a sua família essa experiência vivida. Então, é a função da narrativa. O Walter Benjamin já dizia isso, vários estudiosos dizem isso, que a função da narrativa é o compartilhamento de uma experiência. E isso não tem, para isso não tem idade, né? Porque a gente vê esse efeito na vida adulta, mas quanto mais cedo isso começar, maior será maior o benefício, né? A criança terá. Principalmente porque o teatro em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, ele cresceu muito. Então ele se desenvolveu em vários sentidos. Então, a gente tem o teatro social, que fala da criança refugiada. A gente tem o teatro mais emocional, que fala sobre o luto, ou sobre o ciúme, ou o nascimento de um irmãozinho. E a gente tem o teatro didático, o teatro da sustentabilidade, o teatro, enfim, dos queridinhos das professoras, ou das crianças rejeitadas. Todas essas experiências no palco, elas são... infantil. Do universo infantil. Mas de universo infantil também, justamente porque são produções, claro, a gente tem roteiros importados, grandes musicais, mas aí, assim, é uma opção e também é algo que está ali à disposição do público, mas a grande maioria dessa produção ela é encarnada nesta realidade cultural nossa, né? Então ela é produzida a partir dos nossos valores, da nossa realidade, e aí eu acho que isso também tem um componente importante, né? Tem esse componente, tem também a experimentação estética dos grupos, porque o teatro, além de transmitir a sua mensagem de significação, de um conto de fada ou de uma lição social, ele experimenta modos de narrar. Então, você pode fazer, em vez de um enredo linear, você pode expandir o enredo para que ele seja fragmentado e que a reflexão fique aberta para o espectador. Ele leva para casa uma pergunta, em vez de você acabar com um final feliz, por exemplo. Então, para a criança isso é importante, porque ela tem que romper, ultrapassar o padrão do final feliz. É verdade. Sim. Nem tudo tem final feliz. Agora, né? você comentou que o Buzzum, por exemplo, recebe recursos da Lei de Incentivo à Cultura. A gente também enfrenta uma dificuldade, não só para os grupos na produção, mas também espaços, né, onde o teatro... Então, citamos aqui a situação de São Paulo, muito favorável, mas longe dos grandes centros ainda existe um déficit tremendo, não só de grupos que façam isso, tem muita gente fazendo na raça, mas que recebam incentivo e de espaços que permitam essas apresentações. Então, acho que essa lei de incentivo ela é fundamental para a disseminação disso, né? Com certeza. Eu acho que a antiga Lei Rouanet, né, agora acabou de mudar, não é mais Lei Rouanet, é Lei de Incentivo à Cultura, ela é responsável por grande parte da produção cultural do país. É claro que está muito centralizado no Sudeste, principalmente em São Paulo, mas eu percebo que tem algumas normativas na lei que têm mudado, que têm privilegiado projetos que descentralizem as artes cênicas, as artes de um modo geral. Então, eu acho que é um mecanismo fundamental que às vezes sofre algumas... críticas que, no meu ponto de vista, muito mais por falta de conhecimento das pessoas de como é o incentivo mesmo, do que mau uso desse incentivo. Eu acho que a grandíssima maioria das pessoas e dos grupos que usam a Lei de Incentivo à Cultura fazem um correto uso desse incentivo, é dinheiro público, né? Então, assim, no nosso caso, o projeto só consegue circular e a gente já tem atendido 600 mil crianças porque a gente tem esse patrocínio. Senão, a gente não conseguiria, né, polarizar tanto e a tantos municípios, né? A gente já foi para a Bahia, para o Maranhão, para o Rio Grande do Sul, para Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim. E eu percebo que realmente, quanto mais a gente se afasta de São Paulo, e eu não digo nem da cidade, às vezes dentro da cidade de São Paulo, na periferia, sim, você já vai para lugares que tem muito pouco acesso mesmo, assim. Não tem, né? Aqui na periferia ainda tem um pouco os pontos de cultura, né? As bibliotecas, em São Paulo ainda tem.
mas se você vai um pouco mais saindo da cidade mesmo, e aí, indo para o interior do estado, então eu digo assim, às vezes o interior do estado de São Paulo, ele é tão carente quanto o interior da Bahia, né? Sim. Mônica, Mariane, muito obrigada pela entrevista. E tem mais teatro aqui no estúdio, né? Pois é, olha só, a gente preparou aqui para vocês o espetáculo que nós citamos agora há pouco, né? O Curumim é uma das peças levadas ao público pela companhia Buzoom. A Priscila Maria e a Lívia Simardi estão aqui. Vão mostrar para a gente um trechinho desse espetáculo, por favor. Uma curumim que vai nascer. Quanta alegria pra aldeia! Ai. Nasceu Mani, branquinha como a lua. Viva Mani! Mani! E o tempo foi passando, passando, passando. Pula, Mani! Pula, Mani! E Mani se tornou uma linda curumim. Radiante como o sol. E forte como a natureza. Mani! Ei! Você não me pega! Curumim! Me espera, curumim! Muito bem. Muito obrigado. bom. Muito Que lindo, legal. dá vontade de ver muito Obrigado a mais. vocês. Obrigado ao Teatro Buzoom, que veio aqui também participar não só da discussão, mas no Espaço das Artes pra gente.